A nova fase da operação que apura as fraudes do Banco Master prendeu hoje Henrique Vorcaro, que é pai do Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. A polícia aponta Henrique Vorcaro porque ele foi preso. Ele é apontado como o financiador e um dos principais responsáveis por acionar um grupo voltado para intimidação, ameaça, disso que a gente está falando, e obtenção ilegal de dados, chamado de A Turma. Danilo Moliterno traz as informações para a gente ao vivo. Danilo, boa tarde para você, seja bem-vindo. Acusações graves e prisão preventiva, ou seja, preventiva não tem data para que ele saia, né? Não tem previsão de saída da cadeia. Seja bem-vindo. Boa tarde, Débora, e a todos que acompanham o CNN 360. Essa já é a sexta fase da Operação Compliance Zero, que, como você bem mencionou, investiga essa teia de relações fraudulentas do Banco Master e de seu dono, Daniel Vorcaro. E aí o principal alvo da operação que a gente tem acontecendo hoje é exatamente Henrique Vorcaro, que é o pai do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Como você bem trouxe, as acusações que pesam sobre ele são exatamente essas de ser uma espécie de operador financeiro dos pagamentos realizados para este grupo A Turma, o que resultou nessa prisão preventiva que aconteceu em Belo Horizonte. E a gente relembra esse grupo A Turma, a gente falou bastante sobre ele porque ele foi revelado numa fase anterior dessas operações da Polícia Federal. Era aquele grupo que era responsável por tentar obter dados de detratores, possíveis detratores, opositores de Daniel Vorcaro e também realizar ameaças. Talvez o caso mais emblemático que a gente comentou na época e que foram expostos pela operação da Polícia Federal foi exatamente aquela ameaça de uma agressão física contra um jornalista, um colunista do jornal O Globo. A gente relembra, este é o grupo que era composto, por exemplo, pelo sicário Luiz Felipe Mourão, que mais tarde morreu, e também por um ex-agente da Polícia Federal. Então falamos bastante sobre este grupo e o financiador, aquele que operacionalizava os pagamentos, seria Henrique Vorcaro. E aí essa decisão que autorizou essa operação da Polícia Federal mostra exatamente como que essa operacionalização acontecia e chega a mencionar um pagamento em 2026 de R$400 mil, valor que batia com os pagamentos mensais realizados ao grupo A Turma. Inclusive, vamos trazer aqui um trechinho da decisão que autorizou a operação e que fala exatamente sobre este pagamento. Vamos lá, trazer aqui esse trechinho. Com base nesse diálogo, a Polícia Federal extrai a conclusão de que Henrique, o pai de Vorcaro, exercia de maneira clara o papel de destinador de recursos para o financiamento da turma, sendo o valor de R$400 mil compatível com a quantia que, segundo as investigações, era destinada mensalmente à manutenção do grupo em pagamentos que seriam feitos também por Fabiano Zettel, a gente relembra, o cunhado de Vorcaro. Em outros termos, além de usuário dos serviços ilícitos, a representação o aponta como uma das engrenagens centrais do seu custeio. Essa é uma das acusações que pesa contra Henrique Vorcaro. Ele também aparece como o operacionalizador dos pagamentos a um outro grupo denominado Os Meninos. Esse a gente ainda não conhecia a operação de maneira profunda, mas basicamente esse grupo de pessoas ali era composto por hackers que eram responsáveis por tirar do ar reportagens negativas contra Daniel Vorcaro e publicar conteúdos positivos contra o ex-banqueiro. Só para finalizar, essa operação, além de prender preventivamente Henrique Vorcaro, também realizou o afastamento de uma delegada e de um agente da PF, da Polícia Federal, que supostamente vazavam dados da instituição para essa organização criminosa comandada por Daniel Vorcaro. Débora. Muito obrigada, Danilo Moliterno, pelas informações ao vivo, aqui falando conosco direto de Brasília. Agora a gente vai te mostrar uma arte. O Danilo, ele pontuou alguns integrantes, né, dessa turma de Vorcaro, e agora a gente vai mostrar uma arte para vocês, para ver quem formava a chamada Turma de Vorcaro. Olha lá, então a gente dividiu em 3 colunas para vocês entenderem o seguinte: pedido e beneficiamento dos serviços, né? Ou seja, ali o cabeça, né? Quem eram os controladores ali, os cabeças? Daniel Vorcaro e o pai dele, Henrique Vorcaro. Então, os dois, inclusive, estão presos. Henrique Vorcaro foi preso preventivamente hoje, certo? Aí tem também o braço presencial e policial informacional, que é o quê? Essa turma aqui, esses 3, essa tríade, eles usavam, né, ali
informações privilegiadas, o acesso privilegiado, né, dos arquivos, acessavam esses arquivos ilegalmente. E também conseguiam informações sobre operações, informações sobre inimigos, sobre concorrentes, enfim. De quem se trata? Manuel Mendes Rodrigues, Anderson Vander da Silva Lima e Sebastião Monteiro Júnior. E aí o braço tecnológico, que é chamado Os Meninos, né, que a gente falou hoje, que são os hackers, a gente tem o David Henrique Alves, Vitor Lima, Sedlimayer, Rodrigo Pimenta, Franco Avelar Campos. Então, é assim, basicamente essa turma, por que a gente chamou de turma de Vorcaro, né? Eles estavam mais ou menos divididos ali. Por que a gente fala organização criminosa? Porque eles estão, cada núcleo tem uma função específica. Então, um grupo tem a função de levantar informações, acessar dados sigilosos, né, por meio de acessos de arquivos policiais, de investigações e tudo mais. E os meninos, essa coisa tecnológica de derrubar sites com matérias negativas sobre Daniel Vorcaro, sobre o Banco Master e difundir matérias positivas, textos positivos. E isso tudo está no inquérito, está na denúncia e também na autorização, né, que foi nessa decisão do Supremo Tribunal Federal de liberar essa fase da Operação Compliance Zero.